Neste momento, vamos falar sobre o sistema digestório. Fazem parte do sistema digestório boca, glândulas salivares, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, fígado, vesícula biliar e pâncreas. Esses órgãos que nós temos. Isso trata de um longo tubo que começa na boca e vai até a região do ânus, com órgãos e glândulas no meio desse caminho. Só que quando a gente envelhece, há uma diminuição das secreções dessas glândulas e do movimento de todo o trato. Quando o alimento é introduzido pela boca, ele é mastigado para que pedaços menores sejam modificados pela saliva e com isso também inicia o processo da digestão. Em seguida, passa ao estômago pela faringe e pelo esôfago. Lá no estômago ele é transformado numa situação chamada quimo, que depois do estômago ele vai para o duodeno, vai para o intestino fino, intestino delgado, para absorver os nutrientes. O que não for aproveitado vai sair do nosso corpo, passeia pelo intestino grosso, que é composto pelo seco, pelo colo, pelo reto, pelo ânus, que é responsável pela absorção de água e sais minerais. E principalmente, quando a água não está presente na dieta do idoso, as fezes vão ficar mais ressecadas. E quando a pessoa idosa não se hidrata de uma maneira adequada, isso pode se tornar um grande problema, porque vai facilitar a formação de um bolo de fezes muito ressecado, que tem um nome, chamado fecaloma. E esse fecaloma ele impede o trânsito intestinal. E muitas vezes necessita de uma remoção mecânica. O intestino grosso, ele conta com a presença de certas bactérias que auxiliam na produção de vitaminas. E muitas vezes, quando a pessoa usa de maneira indiscriminada medicamentos, principalmente antibióticos, nos idosos, podem matar essas bactérias. Vão causar diarreia, vão fazer com que o idoso fique com distúrbios nutricionais. As principais alterações observadas no envelhecimento começam pela boca. Os dentes são perdidos. A perda óssea da mandíbula e do maxilar dificultam o uso das dentaduras. Diminui a saliva, interfere na qualidade da alimentação e a pessoa idosa passa a procurar alimentos menos calibrosos, o que pode provocar constipação intestinal, porque o idoso perde o entendimento daquilo que ele precisa. Alguns idosos podem apresentar uma certa dificuldade para engolir. Isso tem um nome chamado disfagia, que, no entanto, não deve ser considerado normal. Quando presente, aumenta o risco de aspiração dos alimentos para os pulmões. Isso representa, sim, um atendimento de urgência, porque pode também gerar infecções. Lá no estômago, o processo digestivo fica mais lento e o idoso refere uma sensação de empachamento. No intestino, há um enfraquecimento da musculatura, o que diminui os seus movimentos, que contribui para a ocorrência da constipação intestinal. A parede do intestino grosso torna-se mais extensa, mais grossa e facilita a formação de pequenas bolsas, isso tem um nome, divertículo, que podem, em determinadas situações, inflamarem, se romperem, gerando necessidade até de internamento hospitalar. O fígado, que é um órgão único, que ele recebe todo o sangue proveniente do corpo, do intestino, da região abdominal, ele vai destruir as substâncias tóxicas e vai alterar aquelas que o corpo precisa, para deixar aquilo que o corpo necessite presente para ser aproveitado. Ele também vai produzir a bile. A bile, quando a pessoa ainda tiver a vesícula, vai ser acumulada para ajudar na digestão de gorduras. Mas observem, com a avançada idade, o fígado torna-se menos eficiente e com isso ele vai interferir no aproveitamento até dos medicamentos. Por isso, familiares, cuidadores, devem evitar ao máximo administrar para o idoso remédios sem necessidade.